Muito bem, vamos começar com a nossa prece inicial. Então, sentados confortavelmente, quem preferir pode fechar os olhos, respirando profundamente. Mais uma vez, vamos elevar nossos pensamentos e trazer à nossa mente a doce figura de Jesus e diante dele vamos agradecer. Agradecemos, querido Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de buscar os Teus ensinamentos de amor e de luz. Pedimos o Teu auxílio, Senhor, para que nós possamos compreender esses ensinamentos com olhos de ver, ouvidos de ouvir e o coração aberto para compreender. Gratidão por acreditar em nós, mesmo sabendo que ainda somos muito imperfeitos. Procuramos sentir a presença da espiritualidade amiga que chega a nós, em nossos lares, chega aos nossos entes queridos e nos aconchega. Gratidão aos mentores espirituais da Casa Branca, aos nossos mentores espirituais, uma grande gratidão. Finalmente, Divino Mestre, dá-nos forças para que prossigamos em nosso trabalho, auxiliando, esclarecendo, em busca da construção de um mundo melhor. Rogamos a permissão para iniciar e dizemos humildemente, graças a Deus, que assim seja. O tema de hoje, Olhai as aves do céu, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Nós vamos estudar os itens 6 a 11. E o capítulo ele começa com uma citação, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Jesus diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Logo em seguida, Kardec lhe coloca os versículos de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então esse é um texto muito interessante, porque lendo, à primeira vista, Jesus está propondo que as pessoas deixem de trabalhar, quando ele diz, olhai para as aves do céu que não semeiam, nem colhem. Ou então, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Aqui um parênteses, o côvado é uma medida antiga, ela é muito usada por diversos povos. É a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio.
Então esse daí é um côvado. Ou então essa frase: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Jesus estaria negando a providência. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Ou olhai para as aves do céu que não ajuntam em celeiros. Jesus também estava dizendo para não se preocupar com alimentação e vestimenta, quando ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ou então, quando ao vestiário, por que estáis solícitos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Certamente isso não combina com os ensinamentos de Jesus. Não combina. Negar a providência, negar o trabalho, consequentemente o progresso. Isso faria as pessoas esperarem passivamente o auxílio do céu. Isso aconteceu, por exemplo, quando eles estavam, o povo hebreu, né? Estava no deserto e caía maná, e eles iam se alimentando do maná que caía do céu. Isso está em Êxodo, capítulo 16. As pessoas ficariam inativas, física, intelectualmente. Seria a negação do trabalho e do progresso. Se essa fosse a condição normal do planeta, o ser humano não teria saído ainda da caverna. Então, essa aí não é a intenção de Jesus. Ele percebeu, quando estava fazendo o sermão, que muitos ouvintes não estavam escutando o que ele estava falando, estavam pensando o que eles iam comer quando saíssem, quando voltassem às suas casas. Muitos ouvintes estavam pensando onde é que iam conseguir água, porque a água que eles tinham trazido já estava acabando. Muitos ouvintes estavam pensando na roupa que iam vestir no dia seguinte. E aí Jesus explica: Deus não desampara as suas criaturas. As aves do céu não ficam de bico aberto, esperando que caia um alimento no bico. Elas vão lá e procuram, elas saem, ficam procurando. A gente vê isso diariamente, até pombos, né? Ficam procurando no chão e encontram, né? Deus, ele pode encaminhar um auxílio material na forma de uma pessoa ajudando uma outra que não consegue, ou então inspirar ideias para que essa pessoa encontre os meios de sair da sua dificuldade. É próprio do ser humano não se contentar com o que tem. Por um lado, foi esse descontentamento que fez o ser humano progredir, sair daquela caverna úmida, escura, e construir abrigos maiores, mais seguros, saudáveis, inventar o fogo para aquecer-se e para aquecer seu alimento, cobrir-se de peles para se proteger do frio, da chuva. É o lado bom, é aquele lado que todos ganham. Agora, o lado mal é quando esse descontentamento implica em ganhar com alguém perdendo. É a cobiça. A cobiça, ela aparece desde os primórdios, desde que o ser humano se conhece por gente. Por exemplo, Moisés, quando mostrou o seu decálogo, os 10 mandamentos, ele foi taxativo ao falar: não roubar, não cobiçar a casa do outro homem, não cobiçar a mulher do próximo, nem os seus escravos, nem o seu gado, nem os seus jumentos ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso acontecia a rodo. Um estava sempre olhando para o lado: o que é que eu posso conseguir, o que é que eu posso roubar, o que é que eu posso levar, até a mulher do próximo. O ser humano, ele tende a reclamar o supérfluo quando ele tem o necessário. E o nosso planeta é capaz de produzir o necessário para os seus habitantes. O problema é quando a gente acumula numa pequena parcela e deixa uma grande parcela míngua, praticamente sem auxílio. Fazendo um parênteses, no dia 6 de abril desse ano, 2021, a revista Forbes, ela elencou o ranking mundial dos bilionários. No total, 2.755 bilionários, concentrando fortuna de 13 trilhões de dólares. Isso é 9 vezes o produto interno bruto brasileiro, na mão de 2.755 pessoas.
Em termos de Brasil, ela elencou 65 bilionários. A fortuna, ela atinge 1/5 do PIB brasileiro, ou seja, 1/5 do PIB brasileiro na mão de 65 pessoas. E, por outro lado, a insegurança alimentar, ou leve, ou moderada, ou grave, no Brasil chegou a 55%. Então, só para mostrar o acúmulo num lado e o problema no outro. Mas voltando ao tema, quando Jesus ele diz, não ajunteis tesouros na terra, Jesus nos orienta a não dar uma importância maior aos bens materiais com relação aos bens espirituais. Não há leis para impor a caridade e a fraternidade no coração do ser humano. Não existe lei. E elas não estarão no coração do ser humano enquanto existir o egoísmo no coração. E aí Jesus prossegue, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se ela não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para os país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Bom, contextualizando esse texto, na época o viajante era recebido e acolhido na tenda que chegasse. Ele chegava na tenda, era acolhido, recebido. Isso porque eram poucos. Isso tornava possível. Atualmente, nem Jesus diria para um apóstolo sair sem carregar consigo algumas provisões. Então, nenhum de nós vai ficar sem provisões, né? Esperando alguma orientação de Deus. A gente tem que ter alguma coisa mesmo. Mas não dá a importância exagerada para isso. Ao dizer, não possuais ouro, nem prata em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, não tenha haveres consigo, para não despertar o quê? A cobiça nas pessoas, durante o trajeto, ou quando fossem recebidos. Então o pessoal percebe, está carregando ouro, vai lá e assalta. Então, para não correr esse risco, não está levando nada. Dessa forma, a frase, procurai saber quem é digno de vos hospedar, indicava o caridoso, não o egoísta, o caridoso. Aquele que receberia e agasalharia quem não tinha como retribuir, a não ser com as suas palavras. Quanto àqueles que não os recebessem e não os ouvissem, recomendou que saíssem dali e procurassem pessoas de boa vontade, sem violência física ou violência nas palavras, sem constrangimento, nem arruaça, apenas irem embora. Essa orientação vale atualmente, principalmente para nós espíritas, não forçar ninguém a abandonar sua crença para ser espírita, não desmerecer alguém que não abrace a doutrina, embora haja religiões que desmereçam o espiritismo. É um dever cristão receber bem quem se aproxima de nós e deixar tranquilos e em paz aqueles que nos repelem. Jesus também disse, está lá em Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas.
até João, e também a lei. Jesus aqui está falando da lei mosaica. O que especificamente da lei mosaica? A lei de Moisés, que ele trouxe além do Decálogo, todas aquelas leis que estão no Levítico e no Deuteronômio, ele pregava o extermínio de todos os infiéis, aqueles que não professassem, né, a religião judaica. Exterminar. É infiel, tem que matar, para que os demais ganhassem a terra prometida. Quando eles chegaram à terra prometida, ela já estava ocupada. Tiveram que ganhar no braço. E Jesus diz, a nova lei diz, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E ele reforça isso quando ele fala, bem-aventurados mansos, bem-aventurados limpos de coração e bem-aventurados os pacificadores. Muito bem. Agora a gente vai fazer a nossa vibração. Quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade. Elevemos nosso pensamento, mentalizando Jesus, jorrando muita luz e paz sobre o planeta. Visualizemos essa luz entrando em todos os lares, em nosso lar também, limpando e protegendo todo o ambiente e todos os moradores. Vibremos amor e reconforto por todos os necessitados e sofredores, inclusive nossos irmãos desencarnados no sofrimento, que recebam a paz dessa oração. Façamos uma vibração de serenidade, tranquilidade, de paz de espírito. Aqueles que nesse momento estejam intranquilos, desesperados, sem ver uma saída para os seus problemas, que a nossa vibração possa trazer paz aos seus espíritos, permitindo que o plano espiritual inspire uma saída para as suas dificuldades. Façamos uma vibração de saúde, refazimento, recuperação, pelos doentes do corpo e da alma, pelos acamados nas UTIs, pelos que estão em tratamentos difíceis, por aqueles saídos de operações complicadas. Uma vibração especial para os idosos, principalmente os menos assistidos, nos asilos ou mesmo nos seus lares. Uma vibração de entendimento e compreensão para todos aqueles que têm que tomar decisões que afetam a vida de muitas pessoas, que tomem as decisões mais acertadas. E, finalmente, uma vibração de perseverança para os médicos, enfermeiros, técnicos e principalmente para nós, para continuarmos evoluindo, estudando, nos tornando melhores instrumentos para o plano espiritual, trabalhar em nosso favor e nosso semelhante. Que assim seja. Agora a nossa prece final. Senhor Jesus, graças te damos por podermos chegar ao final de mais uma reunião. Gratidão a essa oportunidade que nos foi dada. Gratidão também ao plano espiritual que nos acompanha, nos ampara, nos auxilia e nos intui. Mentalizemos paz e luz para os que não puderam assistir à reunião de hoje. Possamos nós, na próxima oportunidade, estar aqui reunidos para aprendermos um pouco mais desse evangelho de amor e de redenção. E que ao cerrarmos nosso encontro, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Divino Mestre, seja sempre o nosso guia, hoje e sempre. Auxilia-nos a sermos tão bons quanto o Senhor espera de nós, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome do plano espiritual que assessorou essa reunião, pedimos permissão para encerrá-la. Graças a Deus.